Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos, eu preciso fazer uma oração. E enquanto os irmãos deixam a sua Bíblia aberta no livro de Mateus, no capítulo de número 4, enquanto os irmãos deixam aberto, eu quero pedir aos irmãos que me ajudem nessa oração. É de grande importância. A missionária Graça, eu posso levar pela minha fé que Deus falou através dos lábios dela nessa oração, numa finalidade muito especial. Amém? Mateus 4, capítulo 4, versículo 18 ao 22. Enquanto você se associa, inclina a sua cabeça, eu quero orar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai celestial, se o Senhor, neste momento, ó Pai, sei que me ouve, sei que o Senhor me ouve, mas eu quero pedir, Senhor, em voz alta, eu quero tirar de dentro de mim, e eu te peço, visite agora o Senhor, som do meu pensamento, o som da minha mente, o Senhor, som do meu coração, tudo que está, antes que uma palavra venha a sair da minha boca, o Senhor já tem a resposta para mim. Mas ajude, ó Pai, pela tua bondade e a tua misericórdia, repreende o teu adversário, repreende e acampa teus anjos na entrada daquela porta. Alabaste comanara subierga onchobianabia sobra nabacala bandarai. Oh Pai amado, no nome do teu filho Jesus, repreende, amarra o valente, concede-nos a vitória pelo poder que tem a tua palavra, ordena a retirada dele para bem distante, pelo poder que tem a tua palavra, e nela eu prego, nela eu creio, e nela eu me relaciono, e por isso eu te peço no nome do teu filho Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Amados irmãos, Mateus capítulo de número 4, verso de número 18 ao 22, nós vamos ler, e eu quero que você preste atenção na leitura, porque tem uma mensagem oculta, ou seja, escondida nesses trechos, e por esse motivo eu preciso que você abra o seu entendimento e olhe para a leitura e preste atenção numa palavra-chave. A missionária Graça passou por ela pode ser fácil para a missionária Graça descobrir, mas vamos lá, Mateus 4, 18 ao 22, e Jesus andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. E eles, pois, deixando imediatamente a rede, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, Filipe, filho de Zebedeu, Tiago, Filipe de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. E os chamou, e estes, os deixando imediatamente o barco e o seu pai, e o seguiram. Amém. Agora corram comigo rapidamente no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 16 ao 20. Marcos, aleluia. Isso tem que ser ligeiro, irmão, tem que ser ligeiro. Posso ler? Quero ler com os irmãos lendo, aleluia. Marcos capítulo de número 1, versículo de número 16 até o verso 20. Estou lendo.
E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, o qual lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homem. Então eles, deixando imediatamente a sua rede, seguiram. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Deixando imediatamente as suas redes, o seguiram. E ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando a rede, e logo o chamou eles. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com aqui diz, com os empregados, e o seguiram. Amém? E o seguiram. O que eles fizeram? Vamos agora no livro de Lucas, no capítulo de número 5, versículo de número 1 até o versículo de número 11. Esse texto já vai ser um pouquinho mais alongado, mas vai dar para a gente ler. Amém? Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Nazaré, e viu 2 barcos junto à praia, e ao longo, mas os pescadores que havia descido deles, e estava lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentou-se e ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazeste ao largo, e lance a vossa rede para a pesca. Aos quais disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a sua palavra lançarei o quê? Feito isto, acompanhou uma grande quantidade de peixe. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. E acenaram então aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para virem a juntá-los. E eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Que é isso? Ficou melhor. Muito peso, era muito peso. Quebrar e podia afundar. Bacana. Tá bom, tá ótimo. E todos que com ele estavam, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios do Simão, disse a Simão: não temas, de agora em diante sereis pescadores de homem. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e Amém? Nós temos um desfecho aqui muito complexo, que não é difícil também de se entender. Nós observamos que todos os dois evangelistas, mas nós percebemos que aqui, Lucas, no caso, ele traz um detalhe, e isso é do caráter de Lucas, porque ele é médico, e médico é mais detalhista. O médico, o doutor ou a professora
né? Eles têm algo que chamado uma habilidade para poder expressar algo com um pouco de gentileza. E nós observamos que todos eles, antes de ouvir, eles estavam em uma função, em uma atividade. Não, eu estou falando antes dele deixar de pescar, para ser chamado como pescadores de alma, eles estavam fazendo alguma outra coisa. E nós só vamos entender isso com Lucas. Porque quando Jesus prega o Evangelho, o Senhor Jesus, ele era açoitado pela multidão. Como açoite? Eu estou usando essa expressão porque apertava ele, e ele queria ter um espaço melhor para poder falar. Então era necessário que ele procurasse um lugar de destaque. Então ele, entrando para dentro do barco, pediu a permissão ao dono do barco que afastasse um pouco mais da terra. Então o que acontece? As pessoas não iam ficar na água, ia manter uma certa distância. Mas tem uma coisa aqui que eu preciso que os irmãos entendam, que Jesus disse isso a todos eles, e eles responderam de uma modalidade muito diferente. Como é que eles responderam a Jesus? A irmã Graça poderia ser a primeira a falar isso, porque aconteceu com ela no testemunho que ela acabou de contar. O que é? Deixar tudo. Nós estamos numa fase muito complicada, que é o fato de deixar tudo para atender o chamado do Mestre. Nós temos dificuldade. Quando eu digo deixar tudo, é aquilo que tudo te prende de você ser o instrumento que é para ser. Isso não vai implicar em sua responsabilidade de esposa, nem de marido, nem de noiva, nem de noivo, nem de namorada, nem de namorado. Não vai implicar. Vamos falar de uma fé com inteligência, uma fé com sabedoria. Uma fé inteligente é quando você senta. Eu gosto muito daquele texto, quando o Senhor Jesus conta uma parábola. Ele diz qual é o líder de uma guerra, que quando ele vê que ele está com 10.000 soldados, e ele vai de encontro a quem vem contra ele com 20.000, o que ele faz? Ele encara? Hein? Não, a palavra não é essa, pelo amor de Deus. Ele tem 10.000, ele vai de guerra contra quem vem a ele com 20.000. Ele vai, o que ele faz? Ele usa a inteligência, ele usa a inteligência, porque num campo não dá tempo, na guerra não dá tempo. Ele usa a inteligência. São 20.000 que vem de lá para cá. O que ele faz? Ele vai ter que tomar conselho. Será que se eu com 10.000 eu vou conseguir vencer? Quantos soldados de frente eu tenho? Quantos soldados de frente eu tenho? O que é de frente? Frente são aqueles soldados que já estão prontos para morrer na guerra. Por que eu falei logo morrer? Não, eles estão de frente, são colunas, ele tem que proteger. Então a responsabilidade é uma fé inteligente.
Agora ele pensa e entende que de maneira nenhuma ele vai vencer. 10.000 contra 20.000? Não tem como, poxa. Então agora ele vai mandar um mensageiro em busca de paz. Ele protege a vida dele e protege também a derrota dele. Isso é inteligente. Há um comentário teológico de estudante que eles atribuem essa parábola que o mestre conta. Quando você vai tomar uma decisão antes, você se assenta, faz uma soma e você vê se com o que você tem condições de iniciar. É a mesma questão que ele pula para uma outra parábola, aonde ele aponta na construção civil. Se você não tem o material para dar continuidade ao trabalho, é melhor que você não dê início a ele. Entende? Com essa questão, nós entendemos, dentro desse ponto de vista, que é muito inteligente que nós entendemos a nossa responsabilidade para poder deixarmos tudo para seguir a Jesus. Não é interromper tudo, é deixar tudo. Interromper é uma questão que você vai voltar a fazer. Se vermos as duas comparações, vamos entender a lógica, que é deixar tudo. E hoje, num biscate que eu estava fazendo, e eu perguntei ao irmão, inclusive gravei o áudio, o vídeo, conversando com ele no carro dele, e perguntei a ele: você deixa tudo para servir a Jesus? E a expressão dele em deixar tudo, ele parou e usou uma inteligência. Ele disse: eu deixei todo o pecado. Mas nunca estava isso na minha cabeça. Tudo que eu entendia era tudo que me impedia de eu estar a fazer livremente a vontade de Deus. Por que eu não pensei no pecado? Uma vez, entendendo eu que já estou em Cristo, uma nova criatura, as coisas velhas já passadas, eis que tudo se fez novo, eu não tenho motivo de pegar raízes pecaminosas e colocar no ambiente de uma decisão dessa. Mas não ignorei o fato dele falar assim, porque achei que é mais um conteúdo que eu posso agregar dentro da formalidade de deixar tudo e seguir a Jesus. Porque tem pessoas que não deixam tudo, mas estão embaraçados. Se você parar para analisar, tem gente que pretende deixar tudo, mas está embaraçado, então não consegue andar. É um pé na corda, é uma corda no pé, é um sapato apertado, então muitas coisas. Hábito, costume, maneira de ser, julgar, não julgar, é tanta coisa que nós vamos olhar somente porque a missionária, se fizesse o gosto da filha, ela não estaria aqui hoje. Então ela deixou tudo, inclusive ela deixou também a dor que estava na coluna. Ela deixou que aquilo não incomodasse, mas olha a expressão deixar. Quando nós apuramos esses conteúdos, nós vamos analisando o quanto nós deixamos para trás. Então somos livres. Mas observe se você está livre mesmo. Eu analisando no decorrer da experiência que eu venho adquirindo, eu observo que aquele versículo diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está ali presente. Você sabe qual é o momento que se mais usa esse verso? Esse verso tem um sentido de julgamento na Bíblia, mas o crente não usa ele na arte
da palavra, usa na arte da defesa, de desculpa, a igreja vazia. E eu já preguei muitas vezes sobre isso. Aquele irmãozinho lá, o Juca, ou o Júnior, nunca teve uma oportunidade na igreja. Mas no dia que está chovendo, ninguém veio para a igreja, Juca e Júnior veio. O homem de Deus é Júnior, o homem de Deus é o Juca. Porque não tem ninguém. E Juca todo entusiasmado, ele não vai imaginar que está sendo como um cobaia, eu tapando um buraco. Ele entusiasmado diz: oh glória, esperando por essa oportunidade. Aí ele vem, pega o microfone, fala. Às vezes ele mistura o A com O com E, e mistura a coisa toda, mas ninguém quer saber. Quer que o tempo passa. E Juca, ou Júnior, teve a sua oportunidade. Júnior sai todo alegre. Não é você não, viu, Júnior? É outro Júnior. Sai todo alegre, todo entusiasmado. Oh, meu Deus! E o Jader, que nunca ganhou oportunidade na vida, nessa hora chama ele. E, poxa, Deus me deu uma palavra, aleluia, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Meu Deus! Mas a realidade do assunto é que nós somos preparados, como nós estudamos na semana passada, tivemos a ideia do sacrifício. Jesus no Getsemane, vocês lembram, nós conversamos, nós dialogamos, e nós aprendemos que Jesus na ceia não é simplesmente o ato do jejum, não é só o ato da consagração do pão, da consagração do vinho, do suco de uva. É o pacto de aliança, é um compromisso que Jesus está matando. É que nem um casamento. Tem gente que entende que o casamento é simplesmente o ato de você encontrar a sua parte. Não, vocês vão dividir uma guerra, os dois juntos, e haja guerra, porque não vai dar tempo de conhecer primeiro ela, não vai dar tempo dela conhecer ele, então vai conhecer aonde? No meio do trajeto. Não é assim? E nem conhece. Tem uma hora que a pessoa dá um tiriquique e você diz: oh gente, é você mesmo? Então nós vamos aprender no decorrer. Eu olhei pelo celular e vi a igreja cheia. Mas quando você entra dentro da igreja, você vê a igreja com poucos membros. Mas vocês estão esquecendo o que está escrito? Será que lá no Rio Grande do Sul o pessoal estava esperando que a água ia encher daquele jeito? Poderia ser mais uma chuva. Então nós precisamos entender, é deixar tudo nos cuidados do Senhor e fazermos o que temos que fazer na hora que é para fazer e executar com satisfação. Nós precisamos olhar para esse alvo. Se morrermos hoje, vamos entender, se tiver que raciocinamos depois da morte, mas vamos entender que nós fizemos o que tinha que ter sido feito. Se eu descer aqui e o pastor achar de comprar ali aquele, como é que é o nome do negócio? Como é que é o nome? Dogão. Se ele achar de baralho comer um dogão, eu vou ficar alegre e vou comer, chupar os dedos. Também, se depois que pegar o ônibus e desligar tudo acabar, e eu estiver já em outro mundo, eu fui de dogão na barriga. E essa consciência, irmã, vigia com o quê?
Eu estou errando em quê? Eu estou aqui porque Ele permitiu eu estar aqui, porque se Ele não quisesse que eu estivesse aqui hoje, Ele poderia impedir. Há muitas probabilidades que Ele podia impedir. Então nós precisamos entender isso. Nós olhamos ali em Atos dos Apóstolos, na eleição dos primeiros diáconos, nós encontramos ali a combinação conjunta, como foi que surgiu. E o Espírito de Deus já estava entre eles, fazendo maravilhas, porque as mulheres do grego com as mulheres de hebreia, ou dos judeus, não estavam se entendendo, estava havendo uma confusão, e ela se sentia desprezada. E os apóstolos não sabiam como resolver isso. Olha a fé inteligente entrando em ação. Olha a habilidade espiritual. Olha a manifestação dos dons espirituais. Então nós precisamos ver isso. Olha, não convém que nós, ministros, mexemos no bolo. Vamos chamar uma pessoa que sabe fazer o bolo. Entenda assim, para nós termos a facilidade de fazer a nossa parte, sem usar métodos de desculpa. Vamos procurar fazer o que é o nosso direito de fazer, sem que alguém tenha que nos cobrar. É isso. Vamos fazer a nossa parte. Poxa, hoje é culto, eu vou poder estar? Vou. Não vou poder estar? Amém. Quem ficou vai interceder, porque o irmão não pôde vir, alguma coisa aconteceu, algum motivo aconteceu. Em alguns lugares, o irmão não vê o outro. Ah, não, porque ele só vem se quiser pregar, ela só vem se for louvar, ela só vem se quiser cantar. Pelo amor de Deus. Há um mundo espiritual, há uma batalha travada. Quantas vezes eu fui para a igreja para poder ouvir uma palavra da parte de Deus, e chega lá eu ver o camarada gastando um tempo, falando um monte de abobrinha. Isso machuca, porque você deixa a sua caminha, você deixa tudo que é interessante a seu vista, e você vai dar honra para estar na casa do Senhor. Quando chega lá, o camarada pega uma Bíblia, abre uma Bíblia e começa a falar um monte de coisa que não faz sentido. Come Bíblia, estude a Bíblia, fala alguma coisa que tenha sentido com a Bíblia. Isso nós vamos crescer na graça, vamos nos alegrar um com os outros. Tem gente que quer usar a oportunidade que ganha para bater em alguém com versículo bíblico. Não precisa. Então nós precisamos entender que quando nós deixamos tudo e estejamos aptos, eu não estou falando de placa e nem estou falando de ministério, porque placa é uma coisa, ministério é outra. Quem ama o evangelho vai bater de frente com as placas. Quem ama as placas vai bater de frente com os evangelhos. O evangelho é poder de Deus. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender a realidade do nosso compromisso. Jesus chamou eles, e vamos continuar pensando da maneira clara, como foi que eles vieram. Todos eles tiveram uma prova de que eles não estavam vindo por uma vontade natural, eles estavam vindo por uma vontade sobrenatural. O testemunho da irmã Graça, eu gostaria de ter gravado,
Porque a irmã Graça, se alguém disser a senhora não é missionária, ela pode rir e calar a boca, não precisa dizer mais nada. Porque o testemunho que ela contou para mim, a modalidade como foi feita, confirmou que Deus separou ela. Se ela conhece testemunho, vocês não conhecem meu testemunho, e nem precisa conhecer. Não precisa conhecer meu testemunho, chega com esse negócio. Mas o testemunho seu, que é 10 vezes e 1000 vezes mais que tem 1000, diferente do meu. E nós não somos aceitos por todo mundo. Não é todo mundo que quer a gente. Olha, eu disse no outro dia que vocês lendo Paulo falando, parece que Paulo fala coisa que uma criança fala. Olha que tipo de teologia Paulo escreve, que a criança agia como? Parece coisa. Poxa, doutorado, Paulo não podia falar algo melhor, não? Se o ouvido disser, Paulo falando acerca dos dons espirituais, o desprezo de membro, o irmão gosta de desfazer de um, desfazer de outro, o irmão com maldade de outro. Paulo diz, se a orelha disser que não quer ser orelha e quer ser pé, ela não é do corpo? Que diferença faz? Está no corpo. São coisas simples, mas o conteúdo é muito poderoso. Então nós precisamos entender que a posição que nós estamos é exatamente essa. Por que eu perguntei à irmã se ela ia realmente cantar esse hino, se caso eu fosse convidado por outra pessoa? Porque para mim serviu como um bálsamo. O pastor não sabia meu problema. Ele depender de mim, ele ia passar no carro, se ele não para o ônibus, ele ia embora, ia ficar lá no ponto esperando ele. Porque você fez o sinal, o motorista não abriu, ele parou lá fora do sinal, e eu comigo, ele parou lá, não vai parar cá, eu corri até lá, mas depois ele assinou que vinha, aí passou por mim, eu digo, eu não vou correr atrás de carro, sou doido? Não vou não, mas aí daqui a pouco, não consegui lhe ver, está vendo? Aí ele lá, alarmou lá dentro, pronto, então era para estarmos, um ou outro ajudou e o seu companheiro. Então nós precisamos entender isso. Eles tiveram um sinal. Qual é o sinal que você teve quando você aceitou Jesus como Salvador? Você precisa entender, porque ele tira do monturo e a faz sentar entre príncipes e sacerdotes. Tem gente que se encontraram comigo, eu visitando, evangelizando nos presídios. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, fazendo a obra, né? Diga amém, irmão. Aí daqui a pouco chega numa reunião política, eu estou sentado num banco, e ele passa. Jade. Aí o outro disse, Jade não, pastor Jade. Ele não disse nada. Amém, irmão. Não repetiu não, amém, irmão. Amém. Muito bem. Se essa pancadinha não resolveu, aí Deus vai usar outro. Dá uma maior. Você não quer respeitar por causa da aparência? Não tem problema. Eu não tenho problema com isso. Sinto dor. Eu sei quando é rejeitado. Aleluia. Aí eu estou com câmera trabalhando em determinado lugar, e o camarada não vê a câmera na minha mão, e você está fazendo o que aqui? Eu digo, rapaz, eu já gosto de confronto, né? Eu digo, eu estou aqui na festa, irmão. O senhor está perguntando a pessoa errada, né? Eu estou na festa, o senhor também está na festa. Não, quem te colocou aqui? Mas acho melhor o senhor procurar a pessoa competente para te responder, porque eu não tenho a resposta para o senhor. De um lado tremendo, será que vai dar certo? Do outro lado tremendo, será que eu vou me expulsar?
Aí depois chegou outro. O rapaz é fotógrafo. O que houve? Ah, é que eu não estou vendo ele com a câmera. Aí eu pego e faço assim com a câmera, que ela fica pendurada no meu pescoço, né? Tudo é preto aqui, então ele não consegue enxergar. Fazer o quê? Então Deus, Ele é tremendo. Depois que Ele deixa os discípulos, Ele agora vai, mas antes disso Ele come o pão. Mateus 26, 26, não esqueçam. A ceia. A ceia. Guarde isso no seu coração, mesmo que outros tentam dizer diferente. É um pacto de aliança. É um pacto. O Senhor escolheu você. E eles deixaram tudo pronto, estão à disposição do mestre. Tanto que quando depois que Jesus parte, cada um vai para seu lugar, volta à vida normal, gente. E aí, irmão? Mas Jesus volta, como é de promessa, e reúne todo mundo de volta. Até no caminho de Emaús estava dois murmurando, mas aquele homem, varão valoroso, aprovado por Deus, assim, assim, assim. O Senhor aparece no meio deles, vem dialogando, e ele não entende. Quando vê, ele faz de conta. O texto é claro em dizer que Jesus faz de que ia para um lugar, e ele diz: é tarde, fique conosco. Poxa, tem texto que quando você lê na Bíblia, você precisa ver aonde tem um ponto e uma vírgula, aonde começa, aonde termina, para você ter ideia do que está se acontecendo. Aí o mestre vai com eles. Quando chega lá, olha lá de novo a ceia, ele pega o pão e os olhos dele se abrem. Aleluia. E o Senhor desaparece. E por acaso, quando ele vinha falando, será que não queimava, não ardia? Quando você conversa com alguém que Deus fala, você sente algo movendo dentro de você, é o Espírito Santo na sua vida. Você precisa entender isso. Ah, irmão, não sei ler, eu só sei louvar, mas Deus fala através do louvor. Deus fala. Música tão cantada, né? Repetida na rede social, todo mundo está cantando essa música. A vizinha bota para cantar, o vizinho bota para cantar, o outro passa cantando. Mas na hora que você para um texto e diz: irmão, por gentileza, é a levita, a habilidade é dela, não vou tentar cantar que não vai dar certo. Eu vou cantar para atropelar. Então, passei a oportunidade para ela e me sentei. E Deus agora vem e enxuga, tira a dor. E eu fico mais animado para caminhar mais uma jornada. Porque ela não vai parar, não. É bálsamo. Então é muito inteligente essa sabedoria que nós temos do Espírito Santo. Saber o que é que nós abandonamos e o que é que nós vamos abraçar. Saber da nossa responsabilidade. Eu acho interessante quando os soldados, filmes romanos, filmes de guerra, o cara manda: vai lá, é você que tem que falar alguma coisa. O soldado tudo desmotivado, já perderam uma peleja e agora vamos perder um colega. Ele olha, chega lá, levanta: meus irmãos. Aí ninguém está botando fé nele, e ele começa a achar argumento. O camarada olhando para a cara dele. Daqui a pouco ele consegue um dispositivo, acha uma palavra, todo mundo presta atenção nele. Ele: agora vamos! E todo mundo vai. É Deus, irmão. Deus de vitória, Deus de peleja, Deus de guerra. Aleluia. Então vamos parar e vamos levar para a realidade a nossa vida em Cristo. Não vou louvar, não vou cantar, não vou pregar. Não, irmão, vamos servir ao Senhor, porque a tempestade. Tem muitos sinais aí mostrando a vinda de Jesus. E não queira de maneira nenhuma pensar que o dia de amanhã está te esperando você comer um macarrão.
pode não ser isso, pode não ser um macarrão, nós podemos estar na mansão celestial. Para quem tem essa esperança, bem, né? Mas quem está esperando comer um dogão lá embaixo, pode não ter essa esperança. Se ele quiser deixar, amém. Segundo toque. Não faça isso. Eu estou utilizando um meio, um modo. Então, amados, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E vamos aprender a deixar, se desapegar. Você sabia? Olha, vou mexer aqui. Só tem... Quantos casados tem aqui? Comprometido tem aqui? Quantos? 1, 2, 3. Compartilhar emoções faz parte do relacionamento. É verdade. A minha esposa, ela é braba. Se eu for mais brabo do que ela, meu relacionamento acaba. Mas eu sou brabo. Mas estou amarrado. Deixei tudo. Não podia olhar para mim. Se olhasse para mim, tinha um problema. Eu sou editor, eu corto, que não é para ser transformado. Eu corto. Não das nossas mentes. Entende? Então, o que acontece com isso? Quando ela me conheceu, ela não imaginava que eu seria o que eu sou hoje. Aí eu pergunto: você preferiu o que tu conheceu ou o que eu sou hoje? Ela, melhor que é hoje, amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Está amarrado. Então, nós precisamos entender quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. Acabou. Não adianta aquela conversinha, viu? Escute você. Aquela conversa que se diz assim: se eu não fosse cristão, ele ia saber, ele ia ver isso. Não use isso não. Não, é nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Que Deus abençoe os meus irmãos. E eu agradeço. Eu vim de longe na mente, não é de longe a distância, pensando nesse texto. Ele seria mais extenso, mas eu me ative no objetivo para não agregar mais alguma outra coisa. Estou chateado com esse iPad aqui. Estou chateado, a vontade é muitas das vezes até de quebrar ele, mas como eu gosto dele. Então, é muito interessante, irmãos, nós entendemos isso. Sou uma nova criatura, tenho um compromisso. E eu vou estar no meu compromisso. Aí o tripé onde ele está aí. Enquanto eu não fechar ele, não se fecha. A câmera aí me olhando. Enquanto eu não desligar, ela não desliga. Só se ela queimar, dar um piripaque e parar. Vamos ficar na nossa posição. A nossa esperança é de estarmos um dia com o Senhor, sim ou não? Pronto, então tá bom. Deus abençoe. Vamos ficar de pé para nós fazermos uma oração. Tem um hino que dá harpa que eu gosto muito de cantar. São dois. Eu gosto muito de cantar. O 304. Eu canto no meu ritmo, né? Eu conheço alguns ritmos da harpa cristã, mas eu gosto de... Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e ao Calvário ao pecador sempre apontar. Senhor meu Deus, o meu Pai, aprendemos nessa noite, Senhor da glória, através do Teu Espírito Santo, uma fé inteligente, Senhor.
E precisamos, Senhor, neste momento que o Teu Espírito nos conscientize da obra que nós iniciamos, Senhor. E nós precisamos tão somente, ó Pai, usar essa ferramenta da inteligência numa fé na Tua palavra. E não nos permita usar de subterfúgio para poder esconder a realidade que nós estamos em uma guerra. Aleluia. Uma guerra contra o adversário. Então, Pai, eu te peço nesse momento de oração, que cada um enxergue o bem no seu próximo, enxerga o melhor que pode fazer para ajudar, não querer ser ajudado, mas para ajudar a crescer na graça e no conhecimento. Pai, no nome de Teu Filho Jesus Cristo, nos conduza ao destino que está para nós predestinado. Repreende a fúria do adversário, concede-nos a vitória, e que esta palavra no nosso coração encontre guarida. Isso nós pedimos ao Senhor e agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém.